A expressão da constante, em termos de concentração e em termos de pressão, são levemente semelhantes, no aspecto que põe no numerador o produto, aqui em concentração e aqui em pressão parcial. E no denominador, quem está na esquerda da reação direta, que é nitrogênio e hidrogênio, com seus respectivos expoentes elevados a seus respectivos coeficientes elevado à potência. Bom, a constante em termos de concentração será a concentração em mol por litro que é dado no problema. Agora, em questão de pressão parcial, para lembrar, o que é pressão parcial? Existe uma mistura de 3 gases, não é? Esses 3 gases exercem uma pressão total. A pressão dos 3 é a pressão P total. Qual é a parte do nitrogênio nesta pressão total? Nesta pressão toda, a parte do nitrogênio será a sua parte vezes a pressão total. E qual é a sua parte? A parte do nitrogênio vem da onde? De uma fração molar. O que é a fração molar? É o seu número de mol para o total de mols da mistura do equilíbrio. Então, a fração molar, que é o seu número de mol do equilíbrio, para o total de mol do equilíbrio, esta fração será multiplicado pela pressão total. A sua parte da pressão total é que se chama de pressão parcial. Isto sairá numa prova IME, uma prova ITA, FUVEST segunda etapa. Claro, para isso tem que ter os valores tendo sido dados. Nós aqui estamos analisando apenas as semelhanças das fórmulas e vamos analisar uma relação entre as duas. Primeiro, qual é o Kc e qual é o Kp para a segunda situação? A constante em termos de concentração será a sua concentração, e enquanto que a constante em termos de pressão será a sua pressão. Mas ambos reservam para expoente o coeficiente na equação balanceada. Então, concentração do HCl ao quadrado, pressão parcial do HCl ao quadrado. Enquanto que no denominador continua sendo a concentração do hidrogênio e a concentração do cloro. Ambos com expoente 1, que é o coeficiente que eles têm no equilíbrio. Bom, concentração na constante de concentração. Como tudo é gás, esse gás exercerá uma pressão. Qual é a pressão do hidrogênio? Será uma parte da pressão total. E como é que eu acho essa parte? A parte do hidrogênio eu calculo pelo seu número de mol para o total de mols no equilíbrio. Bom, esta pressão do hidrogênio multiplicada pela pressão do cloro, pressão parcial do Cl2. Como ambos apresentam o coeficiente 1, está aí dada. Então, observo que o Kc e o Kp são muito iguais. Qual é a relação efetiva? 1 minuto. Nesse caso, em que temos um sólido, opa, lembra, sólido não entra. No Kc, sólido não entra. E no Kp, só entra gás. Então, o Kc para essa expressão e o Kp para essa expressão serão completamente diferentes. Só será chamada de gás numa temperatura acima da possibilidade de passar de líquido para gás. Quando está acima da temperatura crítica, a substância é gasosa. Quando está numa temperatura abaixo da temperatura crítica, que no caso da água é 300 e poucos graus, a água no estado de gás só será gás acima de 374 graus. Abaixo de 370 graus, a água no estado gasoso é chamado vapor. Chamada vapor ou chamada gás, ambas exercem pressão.
Então, quando eu falo que só entra gás, é verdade, só os gases exercem pressão, mas os vapores também exercem pressão. Então, a constante em termos de pressão será a pressão da água na forma de vapor, multiplicada pela pressão do CO2 na forma de gás, ambos com expoente 1. Não entrou o sólido bicarbonato e nem o sólido carbonato. Por quê? Porque só gás, moléculas consideradas minúsculas no sistema, que estão em contínuo movimento retilíneo dentro do sistema. E a constante em termos de concentração. Na constante em termos de concentração entra todo mundo, menos sólido, que nesse caso coincide. Por quê? Sólido não entrando, tu vai ter uma constante em termos de concentração, que será a concentração da água e multiplicada pela concentração do CO2. Esta é a expressão da constante de concentração, mol por litro, mol por litro. Aqui é constante em termos de pressão parcial. Então, a pressão é indicada por atmosfera, tantas atmosferas vezes tantas atmosferas. Ou a pressão pode ser indicada por milímetro de mercúrio também.